Olá, boa noite, amigos e amigas, aqui do canal do YouTube do nosso Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Estamos todos juntos e juntas a partir de agora em mais um programa do nosso apostolado, hoje sobre a história da nossa igreja, e o tema é a relação da igreja com as missões, tá certo? Mas antes disso, eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. E o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por Suas luzes e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então hoje nós vamos falar na nossa história da igreja, sobre um novo tema, falar sobre a igreja e as missões. Pois bem, o padroado. A igreja no Brasil, durante quase 4 séculos, foi marcada pela instituição do padroado. O que é o padroado, Tratava-se de uma estreita ligação do rei de Portugal e após a independência dos imperadores do Brasil, com o poder eclesiástico, no sentido de que aquele teria certos direitos e privilégios, como nomear bispos, conferir benefícios eclesiásticos ou receber dízimos das igrejas sob a sua jurisdição. A origem do padroado situa-se na Idade Média, ligada a 2 fatores: o sistema feudal e as ordens religiosas militares. O sistema feudal. Muito bem. Durante a Idade Média, especialmente no século X, desenvolveu-se a praxe segundo a qual o senhor do feudo era o patrono das igrejas situadas em seu domínio. Deste modo, os senhores feudais escolhiam os vigários e curas para as ditas igrejas. No século XVI, visto que os reis da Espanha e Portugal se tinham empenhado na propagação da fé católica nas terras então descobertas, foram-lhes concedidos pela Santa Sé privilégios semelhantes. As ordens militares. Outro fator que se encontra na origem do padroado consiste na formação de ordens militares, compostas de leigos que seguiam uma regra de vida aprovada pela Santa Sé. Tendo surgido no tempo das Cruzadas, muitos se desenvolveram na Idade Média. Entre elas destaca-se a Ordem dos Templários, a qual, com o passar do tempo, acumulou muitos bens. Estes foram cobiçados por Filipe o Belo, que era o rei da França, no século XIV, que pressionou o Papa com diversas acusações à ordem para obter a supressão da mesma. Esta, de fato, ocorreu na França em 1312. Em Portugal, o rei Dom Dinis, com o fim de aproveitar os bens da dita ordem, formou contra semelhante a Ordem da Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo, em 1313, aprovada no ano 1319, mais tarde unida às ordens de Avix e de Santiago. Em 1456, foi outorgada pelo Papa Calixto III a Ordem de Cristo, a jurisdição espiritual nas terras conquistadas. E com isso, o prior do convento de Tomar, da Ordem de Cristo, recebia sobre as regiões conquistadas os mesmos poderes de um bispo em sua diocese. Este poder reservado ao prior de Tomar foi logo cobiçado pelos reis, que para isso procuraram para si o título de grão-mestre da ordem. Em bula de 1516, o Papa Leão X concedeu ao rei de Portugal o padroado sobre todas as igrejas das terras conquistadas. A jurisdição espiritual, porém, era reservada ao prior do convento de Tomar. Muitos, porém, interpretaram erroneamente a bula papal, outorgando a prerrogativa da jurisdição espiritual aos reis de Portugal, que possuem o título de grão-mestre da ordem. Houve assim abusos da parte da coroa,
especialmente em certas épocas, como o exigir que as bulas pontífices, exceto os de foro de consciência, fossem aprovadas pela coroa antes de chegar ao clero português e que os bispos tivessem a concessão da corte para manter relações com a Santa Sé. O sistema do padroado, a par desses aspectos negativos, teve também seu saldo positivo. Quando exercido dentro dos limites das bulas, facilitou a ereção de igrejas, providenciou a remuneração do clero e dos missionários e a dotação de dioceses, paróquias, colégios, favoreceu ainda as missões e a unidade da igreja nas terras conquistadas. Quando da independência do Brasil, o Papa Leão XII separou de Portugal a Ordem de Cristo e atribuiu a eles e aos seus grão-mestres, então os imperadores, o padroado em 1827 pela a bula Preclara Portugalia. Permaneceu assim estreitamente unida a Igreja ao Estado no Brasil. Isso levou à ingerência indevidas do poder civil na Igreja no tempo do Império. Um dos casos mais graves foi o dos padres Feijó e Antônio Maria de Moura, apresentados pela Regência em 1833 para bispos. A sua indicação não foi aceita pela Santa Sé, visto terem os referidos padres certas ideias discórdias da Igreja. Houve fortes tensões, chegando um membro da Câmara a propor o desvinculamento da Igreja no Brasil frente do Vaticano, cuja autoridade se transferiu para o governo. Essa proposta não foi aprovada e a questão se resolveu com a renúncia do padre Feijó e do padre Moura à mitra episcopal, tendo então o governo apresentado novos nomes. Outro grave conflito foi a chamada questão religiosa durante o Segundo Império. Muito bem, vamos falar um pouco agora da evangelização no Brasil colônia. Voltando um pouquinho antes, nós estamos falando aí do Brasil Império, então vamos voltar um pouquinho na evangelização aí do tempo do Brasil colônia. Os índios. Pois bem, ao chegar os portugueses ao Brasil, aqui encontraram os habitantes nativos dispersos pelo território, em vida seminômade e agrupados em diversas tribos em sua religião, possuíam vaga ideia de um ser supremo e muito poderoso, a quem chamavam Tupã. Criam também em espíritos bons e maus. O espírito mau era denominado Anhanguá. Algumas tribos cultuavam o sol Guaraci e a lua Jaci. Não possuíam ídolos, templos ou sacerdotes, embora admitissem um feiticeiro curandeiro, o pajé. Muitas teorias consideravam os índios seres inferiores, irracionais, incapazes de autodeterminação e assim destinados a ser dominados. Contra essas teorias, lutou a Igreja, destacando-se nesse contexto o breve do Papa Paulo III, um documento do Papa Paulo III chamado Veritas Ipsa, que é de 29 de maio de 1537, que defendia a racionalidade dos indígenas, sua capacidade, por conseguinte, de se abrir à fé cristã e a abraçar, sendo seres livres, não poderiam ser obrigados à conversão nem submetidos à escravidão. Muito bem, a primeira evangelização. Embora estivesse os principais objetivos da ação da coroa na terra recém-descoberta, não houve até 1549 evangelização sistemática e continuada dos indígenas. O primeiro trabalho de evangelização foi realizado certamente pelos degradados, ou vítimas de naufrágio, talvez já pelos dois degredados aqui deixados por Cabral, pois é dito no relatório da expedição de Gonçalo Coelho, entre 1502 e 1503, que o capelão batizou a muitos indígenas. Isso supõe um trabalho anterior de evangelização. Também os capelães das naus portuguesas e espanholas que aqui aportavam e permaneciam por algum tempo, dedicavam-se à evangelização, como por exemplo os padres Francisco Lemos e Francisco Garcia, no ano 1526 e seguintes.
Um número maior de indígenas, entretanto, foi evangelizado e batizado na época das feitorias. Como as condições eram ainda muito precárias, a evangelização foi bastante rudimentar. A partir da formação de capitanias, com a fundação das primeiras paróquias, isso já em 1535, o trabalho de evangelização tornou-se mais organizado. A primeira missão se deu por iniciativa de franciscanos espanhóis chefiados pelo Frei Bernardo de Armenta, que se dirigiam ao Rio Prata. Desembarcando em Santa Catarina, no ano 1538, iniciaram uma missão entre os índios carijós, a missão de Mabiacá ou Imbiaca. Houve muitos convertidos, o trabalho prosperou, mas a missão acabou em 1548, quando os aprisionadores de índios os levaram para São Mateus e Ilhéus, São Vicente e Ilhéus. Os jesuítas. A evangelização sistemática dos indígenas começou propriamente com a chegada dos membros da Companhia de Jesus ao Brasil, a quem se deve, de fato, o maior mérito na evangelização nesse período. Os primeiros jesuítas chegaram com o governador-geral Tomé de Souza à Bahia em 1549. Vieram em número de 6, sendo 4 parentes e 2 irmãos. Padre Manuel da Nóbrega, Padre Leonardo Nunes e o Padre João de Aspicueta Navarro, e o Padre Antônio Pires, além dos irmãos Vicente Rodrigues e Diogo Jacome, mais tarde ordenados. Os primeiros contatos com os indígenas se deram nas aldeias próximas a Salvador. De início, limitaram-se a batizar crianças e adultos em perigo de vida. Pouco depois, dedicaram-se a preparar os adultos para o batismo. Seu ensino consistia, segundo o costume da época, numa breve explicação das verdades fundamentais da fé. Os maiores problemas, porém, concentraram-se no combate a hábitos arraigados entre os indígenas, como a antropofagia e a poligamia. Quanto a isso, do catecúmeno adulto era exigido para o batismo não matar seus semelhantes, não comer carne humana, viver com apenas uma mulher, e o costume de mais árduo combate foi a antropofagia, para o que foram necessárias leis proibitivas de Tomé de Souza e Men de Sá. No início de 1550, chegaram mais 4 jesuítas que se localizaram em São Vicente, com 7 meninos órfãos que vinham para ajudar na catequese. Em julho de 1553, chegaram outros 7 missionários da Bahia, entre os quais o padre Luiz Irã, futuro provincial, e o irmão José de Anchieta, mais tarde ordenado sacerdote, o que foi beatificado em 1980 pelo Papa São João Paulo II. Mas hoje o São José de Anchieta é santo da igreja, né? O método utilizado pelos jesuítas consistia em contatos diretos com os índios e na formação de aldeamentos indígenas, com a finalidade de atraí-los para hábitos mais civilizados e para a fé cristã. Há quem julgue atualmente que os jesuítas teriam imposto o cristianismo reprimindo os indígenas e usando a força. Ora, devemos observar, em primeiro lugar, que os índios possuíam um caráter belicoso, que os levava a numerosos ataques aos brancos, o que era duramente punido pela autoridade civil. Por outro lado, os portugueses agiam muitas vezes somente com o intuito de explorar. Tais abusos sempre foram condenados pelos missionários, de modo que não lhes podem ser atribuídos os desmandos da autoridade civil. Se muitas vezes os missionários aproveitaram da relativa pacificação dos índios, devido à força civil, para estender seu trabalho de evangelização, isso não significa obrigar a fé e impor o cristianismo à força. Pelo contrário, era a norma da Santa Sé respeitar a liberdade dos ameríndios adultos no tocante à aceitação ou não da fé cristã. Em síntese, neste período, o trabalho de evangelização foi repleto de dificuldades e não chegou a ser muito profundo. Havia falta de pessoas aptas que conhecessem a língua e os costumes dos nativos. Faltava também apoio mais expressivo quando não havia hostilidade dos colonizadores. Além disso, o caráter seminômade das populações indígenas e as enormes distâncias criaram tantos outros obstáculos. Carmelitas,
beneditinos e franciscanos. O trabalho de catequese, embora entregue principalmente aos jesuítas, contou ainda com colaboradores. A par dos padres diocesanos e da missão franciscana em Santa Catarina, vieram estavelmente após a chegada dos jesuítas outras ordens que se fixaram no fim do século XVI, carmelitas, beneditinos e também franciscanos. Os carmelitas foram os primeiros a se fixar após os jesuítas. Chegaram a Pernambuco com a expedição de Frutuoso Barbosa em 1580. Fixaram-se em Olinda. Outro grupo, chegado pouco mais tarde, dirigiu-se para a capitania de São Vicente. Não se dedicaram às missões indígenas, mas ao trabalho com os brancos. Os beneditinos tiveram, em 1581, autorizada a fundação de um mosteiro na cidade de Salvador, o qual foi elevado à abadia em 1584. Com as vocações da terra e os auxílios provenientes de Portugal, foram feitas novas fundações, no Rio de Janeiro, em Olinda, na Paraíba, em São Paulo. Por serem ordem monástica, não se dedicaram às missões indígenas, mas muito contribuíram para o aprofundamento doutrinal e espiritual dos habitantes da terra. Os franciscanos estiveram presentes já bem cedo na missão de Imbiaca, que foi de 1538 a 1548, bem como em Porto Seguro, entre o ano 1520 a 1546. Em 1583, trabalharam perto de São Paulo e também no Espírito Santo. Sua fixação, porém, deu-se a partir de 1585, quando o frei Melchior de Santa Catarina chegou ao Brasil com a permissão de aqui fundar conventos. Nesse mesmo ano foi fundado o convento de Nossa Senhora das Neves em Olinda. Posteriormente, a ordem passou à Bahia, Igaraçu, Paraíba e Espírito Santo, dedicando-se à catequese indígena e aos colonos brancos. Lançando um olhar panorâmico, sobre esta época, podemos ver que o trabalho dos missionários foi rico e de boa vontade, desenvolvido de acordo com os meios e o pensamento de então. Não é correto dizer que a cultura indígena não foi respeitada. A par do combate árduo, mais necessário aos costumes indígenas, como a antropofagia, a poligamia, as bebedeiras, houve grande respeito aos valores positivos da cultura indígena e grande capacidade no tratar com os índios. Por outro lado, nunca houve uso da força para converter os mesmos ao cristianismo. Isso aqui é importante, né? Muita gente acha que pode ser que tinha sido uma conversão forçada. Isso aí é falso. A ação missionária da Igreja no Brasil nessa época tem, portanto, valioso saldo positivo. Eis como, em sua visita ao Brasil, o Santo Padre, Papa São João Paulo II, apreciou o trabalho missionário. Numa carta de 1º de junho de 1560, revelando a sua ânsia de conduzir ao Senhor os povos desse país, o padre Anchieta escrevia textualmente: por este motivo, sem nos deixar intimidar pelas calmarias, tempestades, chuvas, correntezas espumantes e impetuosas dos rios, procuramos sem descanso visitar todas as aldeias e vilas, quer dos índios, quer dos portugueses, e mesmo de noite acorremos aos doentes atravessando florestas tenebrosas, a custo de grandes fadigas, tanto pela aspereza dos caminhos como pelo mau tempo. Com esta mesma finalidade, levando em consideração os dotes e qualidades naturais dos índios, a sua sede de saber, a sua generosidade, hospitalidade e o seu, se não comunitário, Anchieta promoveu e desenvolveu as aldeias, centro onde a vida de cada um se fundia com a dos outros, de maneira adequada no trabalho, na solidariedade, na cooperação. O coração de cada um desses centros era sempre a casa de Deus, onde o sacrifício eucarístico era celebrado regularmente e aonde o Senhor sacramentado permanecia presente. Apreciando a sede de saber dos Brasis, o seu acentuado talento para a música, a sua habilidade e outros dotes, criou para ele centros de formação cultural e artesanal, que pouco a pouco contribuíram para elevar o nível geral das gerações futuras. Essa foi uma homilia proferida durante a missa em São Paulo, de 3 de julho de 1980, pelo Papa São João Paulo II. Tá? A fonte desse
disso que eu acabei, dessa leitura que eu fiz, é do site Cleofas, tá certo? Só para vocês saberem aí da onde eu tirei isso, tá ok? Tá bom? Muito bem, vamos ao nosso momento de pedido de oração. Vamos lá, né? Bom, rezemos então por todas as almas que estão no purgatório, em especial pelos meus pais, meu irmão, pela minha tia Maria Fernanda dos Santos e por Dona Maria Belmiro Bento. Pela recuperação da saúde de todos, mas em especial por Dona Romana Maria de Jesus, por Dona Sulema, por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, pelo Monsenhor Guilherme, pela Carla Cibele, pelo avô e a mãe do José Luiz, por Adriana Araújo, Judite Júlia, a Dona Luzinete, João Lucas, o Júlio e a Benedita, que são os avós do Kleberson, e por por Zefinha, que é minha prima, tá? Por todos que estão desempregados, mas em especial por Dona Ana Lúcia, pelo Paulo Nazário, por mim, e também pela Lúcia Cresce. Em especial pelo Kleberson e pelo fim da guerra no Oriente Médio. A gente reza também pela alma de uma pessoa que eu soube que morreu hoje, eu não conheço. Aliás, é uma pessoa, mas praticamente quase um recém-nascido. O nome dele é Mateus. Tá? Então ele faleceu hoje, que era primo do Kleberson, inclusive. Tá? A gente reza também pela alma dele. Rezemos pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, em especial o diácono Marinaldo Souza e o diácono Carlos Foiani. Por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, a Lucicrécia e a Dona Vera Lúcia, e pelo nosso apostolado de defesa católica, e pela união de todos os cristãos, a única igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Muito bem, convido agora os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento, aqui no nosso programa História da Igreja, a rezar comigo as nossas principais orações da nossa fé. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, advenite regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, encerrando por aqui a minha participação e também o nosso programa História da Igreja. Amanhã temos a nossa catequese virtual, se Deus assim permitir, tá ok? Então é isso, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem com Deus, tenham uma santa noite, salve Maria.